Seja F de A em B uma função. Ó, uma função de A em B é uma relação de A em B. O que é uma relação de A em B? É qualquer subconjunto do produto cartesiano de A por B. Assim foi definido. Então, toda função tem uma relação a ela subjacente, tá? E essa relação é o que nós chamamos de gráfico da função. Então, o gráfico de uma função é a relação a ela subjacente. Nem toda relação é uma função. Uma relação de A em B é um subconjunto de A cartesiano B. E essa relação é dita uma função quando ela associa a cada elemento de A um único elemento de B. E, sendo f de A em B uma função, o seu gráfico é a relação a ela subjacente, que eu vou expressar de outra forma aqui. Quer dizer, da mesma forma, mas eu vou colocar da maneira especial. Então, o gráfico de f, o gráfico de f é o conjunto denotado por GF, tá? G e CF, e dado por, quem é o gráfico de F? É o conjunto formado por cada par ordenado XY, tal que x está no domínio da função, que é o A, e a segunda coordenada, o y, é a imagem de x. Então, você vê que o gráfico, de fato, é a relação subjacente à função. E, portanto, o gráfico, né, daí dessa definição, o gráfico de uma função é sempre subconjunto do produto cartesiano do domínio pelo contradomínio. Tá? Não sai disso, tá? Porque o gráfico de F, ele pode até expressar assim, de maneira mais sucinta. Você vê que é um pouco mais sucinto. É o conjunto formado por cada ponto da forma xf de x, né? Outra maneira, onde x pertence a quem? Ao domínio. Pode ser escrito assim. Eu já estou dizendo, né, que a segunda coordenada é o f de x. Ok? Para você entender bem, tá? Seja f de n, seja f de menos 1, de menos 2, menos 1, 0, 1, 2, a em R, ou em Z, por exemplo, em Z, a função dada por f de x igual a 2x menos 1, qualquer que seja x pertencente a quem? Ao domínio de f. Então, tem-se. Quem é o gráfico de f? Quem é o gráfico de f? Tá? O gráfico de f é o conjunto dos pontos da forma xf de x, onde x está no domínio da função. Portanto, qual é o primeiro ponto do gráfico? Qual é? É o ponto menos 2, f de menos 2, que é quanto? Menos 5. Corrija se eu estiver errado. F de menos 1, quanto é? Menos 2, menos 1. Então dá menos 2, o quê? Menos 3. Menos 3. Oh, desculpa. Menos 2 já foi. Menos 1, menos 3. Depois, 0, menos 1. Depois, 1, f de 1. Quanto é f de 1? 1. E, finalmente, quem? 2, f de 2. Quanto é f de 2? 3. Né?
2, 3. Então o gráfico dá isso aí. Tá? 2, 3. Você veja que há uma bijeção entre o domínio de uma função e seu gráfico. Porque cada x do domínio está associado ao ponto x, f de x. E existe a função inversa, que vai do gráfico no domínio, que leva x, f de x aonde? Responda o que eu estou perguntando. Eu estou dizendo que existe uma bijeção entre o domínio de uma função e seu gráfico. A função que vai é a função que leva x aonde? No ponto x, f de x. E a inversa, quem é? Que leva x, f de x em x. Então há de fato uma bijeção do domínio de qualquer função no seu gráfico. Tá? Dada qualquer função, há uma bijeção do seu domínio no seu gráfico. Então, a quantidade de elementos do domínio é a quantidade de elementos do gráfico. Se o gráfico tem 5, se o domínio tem 5 elementos, o gráfico tem 5 elementos. Se o domínio é infinito, o gráfico é infinito. Tá bom? A palavra gráfico remete a domínio. Desculpe. A palavra gráfico remete a desenho. Tá? Mas gráfico aqui é isso, é esse conjunto. O gráfico de uma função é a relação a ela subjacente. E esse conceito é universal, assim. Ele não está restrito às funções do cálculo 1, que são as funções de variável real e de valor real. Bem, de onde vem essa história de desenho? De desenhar o gráfico, esboçar o gráfico. Na realidade, você tem um gráfico e você esboça o gráfico, desenha o gráfico. Isso vem, por exemplo, para as nossas funções, que são funções de variável real e de valor real. Então, quando você tem dado uma função f, dada uma função f, o gráfico de f, e dado quando eu escrevo assim, sem especificar mais nada, trata-se de uma função de variável real e de valor real. Então, o gráfico de f é o conjunto dos pontos da forma x, f de x, onde x pertence ao domínio de f. Ora, x é real, f de x é real, isso é subconjunto do produto cartesiano de R por R, que é o que nós chamamos de R2. E aqui é que vem a história de desenho. Sabe por quê? Porque quando você tem um plano, você tem um plano π, e aí eu vou assumir que a lousa aqui é um pedaço desse plano, tá? Está contido nesse plano. Então, nesse plano que você fixa, fixo, porém arbitrário, você pode fazer o seguinte, você pode traçar duas retas perpendiculares. Tá? E pode transformar, portanto, cada uma dessas retas numa reta numérica. E você aproveita a interseção dessas retas, retas perpendiculares. Eu não vou desenhar isso aqui assim para não poluir, viu? Mas retas são perpendiculares. Então apaga isso aqui. Tá? São retas perpendiculares. E você pode, né, transformar cada uma dessas retas numa reta numérica. E você o faz de modo que a interseção seja o número zero de cada uma delas. Ou seja, o zero para essa reta está associado a esse ponto e o número real zero para essa outra reta está associado a esse ponto. E você, em cada uma delas, escolhe o ponto associado ao número real 1. E você o faz de modo que essas distâncias, que esses segmentos sejam congruentes, tenham o mesmo tamanho. Isso é para, no futuro, valer a fórmula da distância, tá? Então, você tem aí um sistema de coordenadas cartesianas. Como? Porque aí você tem
um sentido para as duas retas. E onde é que aparece o sistema de... O que é um sistema de coordenadas cartesianas? O sistema de coordenadas cartesianas consiste no seguinte procedimento. Cada ponto desse plano, π, com essas duas retas, cada ponto P, a partir dele, você consegue traçar uma única reta perpendicular a essa primeira aqui, não é? Você consegue traçar uma única reta perpendicular, formando um ângulo de 90 graus. Aí esse ponto aqui, que é a intersecção dessa reta perpendicular a ela, a essa primeira, esse ponto aqui tem uma abscissa. Ele está associado ao número real, o número real XP. Esse é um fato, eu estou usando o fato da geometria euclidiana. Se você pega um ponto e uma reta dada, passando por esse ponto, há uma única reta perpendicular a essa reta dada. E é claro que as duas se intersectam. No ponto de intersecção, esse ponto tem uma abscissa, no caso, eu vou chamar essa abscissa de XP. Eu faço a mesma coisa com essa outra reta aqui. Tá? Passando por esse ponto, há uma única reta passando por esse ponto, há uma única reta perpendicular a essa. Então eu desenho essa reta, ela intersecta essa daqui num ponto que tem uma abscissa também, porque ela também é uma reta numérica. Ela tem uma abscissa YP. Porque esse ponto, o ponto tem uma abscissa YP. Só que aí eu vou dizer o seguinte, que isso aqui é a abscissa de P e isso aqui é a ordenada de P. XP é a abscissa desse ponto nessa reta. YP é a abscissa desse ponto aqui nessa reta. Mas aí eu digo que XP é a abscissa de P e YP é a ordenada de P. Por isso é que esse eixo é chamado de eixo das ordenadas, que comumente se representa como eixo X, e esse eixo é o eixo das abscissas. Desculpa, eixo das abscissas, eixo X e eixo das ordenadas, eixo Y. E esse procedimento, ele então associa a cada ponto do plano um único par de números reais. Se você tiver com um ponto bem aqui, ó, um ponto Q bem aqui, pega um ponto Q bem aqui. Por esse ponto, passa uma única reta perpendicular à reta das abscissas, ao eixo das abscissas, daqui. Aí esse ponto aqui tem uma abscissa nessa reta, XQ. Por esse ponto, passa uma única reta perpendicular ao eixo das ordenadas, a reta das ordenadas. Esse ponto de intersecção aqui, ele tem uma abscissa, YQ. XQ é a abscissa de Q, YQ é a ordenada de Q. E esse ponto está associado somente a esse par. Esse par dá a localização do ponto no plano. Por que que dá a localização? Porque a recíproca também é verdadeira. A recíproca deste procedimento é o seguinte, ó. O que eu quero dizer com a recíproca verdadeira? Sejamos mais claros. Eu quero dizer o seguinte, se você chegar e escolher, tá certo? Um ponto, um número aqui, x0, um ponto x0, e aqui um y0, nesse mesmo conjunto, né, de eixos, você traça por esse ponto aqui uma reta paralela a essa, portanto, perpendicular à reta das ordenadas, passa uma reta paralela por esse ponto a essa reta aqui, que é o eixo das ordenadas, portanto, perpendicular ao eixo das abscissas. Essas duas retas se encontram perpendicularmente num ponto S. E aí você tem é isso que eu digo, você tem a recíproca. Cada ponto do plano
está associado a um único par de números reais, por esse procedimento que eu descrevi para você. E por esse mesmo procedimento, pensando inversamente, cada par de números reais está associado a um único ponto do plano. De novo, cada ponto do plano está associado a um único par de números reais e cada par de números reais está associado a um único ponto do plano. De modo que eu posso fazer a minha identificação da seguinte forma. O ponto é o quê? É o par. O ponto P é o par, é a sua localização. O ponto Q é o par a ele associado. O ponto S é o quê? É o par a ele associado. Entendido? E o sistema de coordenadas no plano é isso. É você ter um sistema, um método de localização. E como é que você consegue esse método de localização? Desenhando esses eixos, transformando cada um deles numa reta numérica e procedendo da maneira como eu expliquei aqui. De modo que cada ponto do plano está associado a um único par de números reais e cada par de números reais está associado a um único ponto do plano. Diga. Essa notação que o senhor utilizou, porque ele usa anterior usando parênteses, e aqui do gente parece. Opa! Eu não sei porque eu usei colchete, não. É parênteses. Perdão. Tá, é tudo parênteses. Tá? Como eu falei, conjunto não tem ordem, né? Par ordenado tem. Tá certo? Então você tem isso aí. E agora vem o seguinte, tá? Como você identifica ponto com par ordenado de números reais, você pode esboçar o gráfico de uma função no plano. Tá? É marcar os pontos do gráfico no plano. Isso é o esboço do gráfico. Exemplo, essa função aqui, ó. Essa função aqui. Seja, eu vou pegar uma mais simples. Seja f de n em R dada por f de n em R não, vou pegar f de menos 2, menos 1, 0, 1, 2 em R a função dada por f de x igual a x mais 1. Qualquer que seja x no domínio de f. Tá vendo o tempo aí, tá? Olha o tempo aí, viu? Então, tens. Quem é o gráfico de f? Façamos para essa aqui. Quem é o gráfico de f? Quem é? Primeiro ponto. É o ponto menos 2, menos 1. Depois, menos 1, 0. Depois, 0, 1. Depois, 1 e 2. Depois, 2 e 3. Isso é o gráfico. Próximo passo, esboçar o gráfico. Esboçar o gráfico, tá? Esboçar o gráfico. Então, esboçar o gráfico, sistema de coordenadas cartesianas, tá? Eixo das abscissas, eixo das ordenadas. Eu uso a letra x e y só por conveniência. Eu posso usar a letra que eu quiser. Eu posso chegar e dizer aqui que é U e V. Não tem importância nenhuma. U e V, alfabeta, tá? Pegar U e V, ó. Abscissa U, ordenada V. Então, tá aqui o 1, tá aqui o 1, tá aqui o 1. Então, primeiro ponto, qual é? Ponto do gráfico.